Os filhos de Deus de Gênesis 6 eram homens ou anjos? Comentário de Mari Persona. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis, capítulo 6. É difícil para nós fazermos ideia do mundo em que Noé vivia, mas quando a gente olha em volta, dá para ter uma leve impressão de como estava o mundo naquele tempo. Porque as pessoas, obviamente, estavam totalmente alheias e avessas a fazer a vontade de Deus. Então, quando você vê um mundo em que havia, por exemplo, os anjos em Gênesis 6, alguns anjos, né, saíram da sua habitação, deixaram a sua esfera e assumiram a forma humana para poder procriar de mulheres, e ali fala que eram as filhas dos homens, né? Elas não eram, não é como a interpretação católica e protestante que adotou 500 anos após Cristo, adotou a seguinte teoria, de que os filhos de Sete, a descendência de Sete, da linhagem crente, né, que adorava o Senhor de Sete, casou-se com a descendência de Adão. Então produziu isso, gigantes e homens poderosos e coisas totalmente aberrações humanas, híbridos de homens e anjos. Então a religião, normalmente católica e protestante, pega lá dos escritos dos pais da igreja de 500 anos após Cristo para interpretar isso, dizendo que é o problema de se juntar o incrédulo com o crente, né? Mas nós não vemos, nós vemos hoje muitos incrédulos casados com crentes e tendo filhos, e não nasce gigante, não nascem aberrações, não nascem pessoas com poderes excepcionais, extrasensoriais ou coisa assim, que era o que realmente produziu aquela junção de anjos com seres humanos, com mulheres humanas. Então, aquele mundo realmente estava numa depravação e numa... Não apenas depravação moral, mas uma depravação espiritual, porque havia híbridos vivendo na Terra. Mas nem todos, porque se fossem todos os habitantes da Terra, exceto a família de Noé, fossem híbridos de anjos e humanos, Deus não teria mandado Noé pregar. Ele simplesmente já teria exterminado toda aquela humanidade, aquela raça toda, porque não poderia o Filho de Deus ser descendente de uma mulher que tivesse nela agora vamos chamar assim, um gene de anjo caído, né? Uma mulher de uma raça híbrida. Então, havia sim pessoas que não eram, não tinham sido contaminadas com essa semente angelical. Por isso que Noé tem que pregar para que haja arrependimento. Mas mesmo esses não quiseram se arrepender, não quiseram entrar na arca, não quiseram aceitar o aviso que Deus dava de que ele iria destruir a humanidade. Então ficam apenas aqueles 8 que acabam entrando na arca e começando de novo uma nova humanidade, uma nova civilização. Nós não buscamos na história humana ou nas culturas ou em qualquer coisa o aprendizado da Bíblia. Mas nós podemos, às vezes, olhar para a cultura e para as histórias, para a história humana, para as lendas, e descobrir nelas vestígios daquilo que nós temos na Bíblia. A Bíblia é o ponto cardeal, a Bíblia é a verdade. Então existem vestígios, por exemplo, existe vestígio da criação.
civilizações antigas trazem lá uma história de um homem, de uma mulher, do pecado que entra na criação. Então você encontra isso nas lendas antigas de várias civilizações. Você encontra também a história do dilúvio. Mesmo em povos antigos, tinha a história do dilúvio, de um dilúvio que matou todo mundo e tal, e sobrou só uma família. Isso também tem na história antiga. Você encontra também na história antiga a miscigenação de deuses com homens, com mulheres. E daí vem toda a história do Egito, né? Quando você pesquisa quem eram os faraós do Egito, do Antigo Egito, não do Novo Egito, porque quando você vê Cleópatra, por exemplo, Cleópatra já estava no Egito, que já era um grande museu de milhares de anos antes dela. Porque já existiam todas aquelas construções, aquelas pirâmides, aqueles templos, tudo antes. Ela não tinha nada a ver com aquela população egípcia antiga. Aquela, sim, nas lendas deles, eles diziam que os faraós eram descendentes dos deuses. Deuses tinham descido até a terra, tomado mulheres e gerado, então, seres poderosos que seriam os faraós do Antigo Egito, não do Egito mais recente, dos tempos de Cleópatra, Marco Antônio ali e tal. E mesmo essas lendas você encontra na literatura grega, dos deuses, dos semideuses gregos, né? Aqueles homens poderosos que agora viraram a Marvel, comprou os direitos para fazer filmes deles, né? Aquilo ali, todas aquelas lendas, aquilo ali eram histórias de semideuses gerados pela conjunção de anjos, não, eles falam de deuses, né? Que desceram à terra e tomaram mulheres para si. E até nos documentários modernos hoje, quando fazem aqueles documentários de extraterrenos que vieram à Terra e fizeram um monte de coisa, ensinaram um monte de coisa e tal. Quem eram os extraterrenos? Os extraterrenos eram os anjos. Eram os anjos. Então, quando você entende o que a Bíblia diz, muitas dessas questões, mesmo históricas ou científicas, acabam fazendo sentido. Tá vendo? Aí, ó. Viu só? É isso aí. Até a questão da criação, né, da teoria da evolução, da criação, tem toda uma carga que os nossos filhos recebem nas escolas da teoria da evolução, que nunca deixou de ser teoria, porque ninguém pode provar isso. Mas eu me lembro quando eu dava aula, eu acho que eu dava aula de ciências também, lá em Alto Paraíso. E quando eu chegava no livro que tinha o capítulo da teoria da evolução, eu falava assim, olha, eu vou ter que ensinar para vocês o que é a teoria da evolução, blá, 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 blá. Agora eu vou ensinar para vocês o que eu acredito. Eu abria a Bíblia em Gênesis e ensinava Gênesis para eles. Então, até essas questões de evolução, você facilmente descarta quando conhece o que a Bíblia diz. Porque as outras coisas, elas são derivadas de um conhecimento bíblico distorcido que foi passado ao longo dos séculos para a humanidade. Por isso que é importante nós conhecermos o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Ela é a bússola para nós. A lei e ao testemunho, como diz no Antigo Testamento, né? Se alguém não falar de acordo com a palavra de Deus, seja anátema, alguma coisa assim, eu não me lembro agora o versículo onde é, mas essa é a nossa segurança, né? A segurança não está na ciência, porque, como disse um cientista uma vez, ele escreveu: a ciência avança de funeral em funeral. Por quê? Porque a tabela periódica do tempo que eu fazia ginásio era muito menor do que a tabela periódica de hoje, que os alunos aprendem hoje. Por quê? Porque a ciência foi descobrindo outras coisas. A ciência teve que rever conceitos. A ciência, eu tinha uma coleção em casa que eu ganhei do meu pai, ela é de 1955, O Tesouro da Juventude. E hoje, quando olho os capítulos que falam de ciência, eu dou risada, porque muita coisa que naquela época, 1955, era ciência, hoje já foi descartado como coisa totalmente errada, né? Então a Bíblia continua sendo a nossa fonte confiável de informação. Muitos virão e dirão que você também, para ser salvo, precisa disso, precisa daquilo. A graça de Deus
aparece desde o começo na Bíblia. Nunca Deus deixou de falar da salvação por graça. Nunca. Ela está sempre na Bíblia. As religiões sim inventam coisas. Ontem me mandaram um vídeo de um trecho de um vídeo de um pastor adventista pregando num púlpito, e ele fala assim: se você não leu nenhum livro da Ellen White, você já está com o pé no inferno. Imagina isso aí. Isso é religião, que as pessoas vão lá para assistir, para dizer que vão aprender da Bíblia. Na verdade, estão aprendendo ideias humanas. Então, nossa segurança está somente na palavra de Deus. O que os homens distorcem ou inventam não deve caber na nossa mente, mas apenas o que a palavra de Deus diz. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.